aqui quem tá falando é o Fire! Quem fala é o Mozendia. Eu sou a Patrine. E aqui é o Alexandre Landucci. Que filme foi esse que nós vamos falar hoje? Falaremos de Pacific Rim, o Círculo de Fogo, a maior obra de Tokusatsu no cinema, meus amigos! Um dos primeiros tokusatsu hollywoodianos. Como é que é? Ele aprendeu inglês com o João Santana. Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Ele tá... Você já tá emocionado. É o primeiro tokusatsu norte-americano. Isso aí. Explosões e que fez todos irem ao cinema. Mas e os Power Rangers? Mas hoje, galera, nós vamos falar do Guilherme Del Toro, vamos falar do filme, vamos falar das influências, vamos falar das expectativas, vamos falar de tudo. Nós vamos fazer um raio-x desse filme, falar das influências, falar de tudo. Se preparem para o maior cast hollywoodiano, obrigado, Mozendia, dentro do Senpu. Maravilha! Como diria o Mozendia, fala aí, Mozendia. Magnífico. Muito obrigado. Galo doido, nota 8. Chaos is spreading around the globe as leaders of the world are desperate. Nobody can tell us where they came from or what they are. We always thought alien life would come from the stars, but it came from deep beneath the sea, a portal between dimensions in the Pacific Ocean. Something out there had discovered us. They counted on the humans to hide, to give up, to fail. Initiating launch operations. Gypsy danger. They never considered our ability to stand, to endure, that we would rise to the challenge. Pilots, ready to connect. Let's go fishing. Em 1986... Não, fala sério. Círculo de Fogo, Pacific Rim. Cara, que filmaço, mas a gente não vai falar disso agora, se foi filmaço E nem ou não. vai falar só né? isso, né? Mas quando começaram a falar disso, eu falei, opa, Guilherme Del Toro, que eu já achava os trabalhos dele bem legais, sou fã do Hellboy. Eu sei que tem fãs que odeiam o Hellboy do cinema, fãs dos quadrinhos. Mas eu acho que eu não gosto do segundo Hellboy. O primeiro eu acho que foi muito bem produzido. Eu acho bem bacana, gosto de todos eles. E depois eu vi Fauno, enfim, eu já gostava muito do cara. E aí falando, putz, ele vai trabalhar com robôs e bichos e monstros e tudo mais, tá na mão certa. E o que vocês acharam disso? Olha, inicialmente, quando eu fiquei sabendo do lançamento do filme, eu pensei que ia ser mais um blockbuster. Ia ser apenas um filme de robô gigante, ia matar os bichinhos lá e pronto. Não, tipo assim, não ia ter uma história, não ia ter um contexto. Ia ser uma porcaria. Eu imaginei isso no início. Só que eu fui vendo o trailer, fui vendo foto, falei, tá muito bom antes de rolar o filme. Pois é. Agora, uma coisa é o seguinte, nós três, somos grandes fãs de Tokusatsu, né? Então eu acho que a chance da gente gostar, ter uma simpatia, seria maior. Alexandre Landucci, você que é um cara menos tokusatsuiano que a gente... Nossa, cheio de termos hoje. Senhora, rasgou o dicionário, hein? O que você pensou na hora que você viu aquilo, começou a ouvir as notícias e tudo mais? Olha, quando virou o ano 2012 para 2013, e a gente começa a receber as informações sobre os filmes que vão estrear no ano e tal, sim, eu evito criar expectativa com qualquer coisa, principalmente por trabalhar diretamente na área e ver muita coisa, a gente acaba tendo uma expectativa frustrada com muita frequência. Mas, de vez em quando, existem alguns filmes que te despertam uma curiosidade muito grande. Um deles é um filme que vai estrear agora em setembro aqui no Brasil, que é o Rush, que fala de Fórmula 1, que é um negócio que eu adoro. E eu acompanhei até o Twitter do diretor, do Ron Howard, por um bom tempo, para saber as informações, e eu fiquei impressionado com a qualidade do que ele mostrava. E o outro filme era o Pacific Rim. Por quê? Porque, sério, porque isso eu tinha certeza que ia falar diretamente com um moleque dentro de mim, de 12 anos de idade, que nunca deixou de existir. Cada foto, a cada imagem, e aí você começa a ler a respeito, sabe que o cara tá se influenciando, sabe da paixão dele por isso, sabe do interesse dele em fazer a coisa com a maior qualidade possível, e aí você fica impressionado, e você começa a ver trailer, e aí a expectativa já tá lá no alto, e aí você só fica esperando a hora de ver. Então eu realmente criei expectativa pro filme.
havia uma expectativa de minha parte bastante alta para que fosse algo reverente, mas que fosse diferente. Eu queria reverência, mas eu queria também ver como é que ele ia lidar com essa situação, como é que ele ia lidar com esse mundo de Tokusatsu, o que ele ia fazer de diferente, o que ele ia apresentar de novo dentro desse universo. Então eu acho que eu fui a única que não tive expectativa nenhuma, porque sinceramente eu não vi muita coisa antes do lançamento do filme, não acompanhei, eu não tenho essa... Talvez por eu não ter esse costume mesmo de procurar coisas antes do filme acontecer. Então quando eu fiquei sabendo, já tava quase para lançar mesmo, e o pessoal falou, vamos no cinema e tudo, e me explicaram, o Luiz me explicou mais ou menos como é que era a história, e eu gosto do Guilherme Del Toro também. E então eu criei a expectativa mais pelo nome dele, por já ter acompanhado outros filmes dele, mas não tinha visto imagens, nem vídeos, nem nada, então talvez eu seja a pessoa que tenha ido mais limpa, né, pra ver o filme. Só um adendo aqui, a Patrina é uma grande fangirl de Hellboy. Sim, ela muito. ama os dois filmes, os desenhos, os quadrinhos, então ela é uma grande fã mesmo. Então ela pode falar que não, mas ela tava com uma expectativa em cima do Del Toro especificamente. Sim, porque eu gosto mais dos filmes, eu conheci o Hellboy primeiro pelos filmes, então eu gosto muito, muito, e o Labirinto do Fauno também, quando eu assisti, eu achei lindo, achei maravilhoso, Então, quando já me explicaram as histórias, que ia ter monstros gigantes e robôs gigantes, eu falei, na mão do Del Toro, então tá pra dar certo, não tem jeito não. E eu acho que eu fiquei muito animado, foi quando foi lançado um cartaz do filme em versão mangá, que o Jagger tá pegando o Kaiju e meio que dando a porrada nele, e que é 100% anime, velho. É 100% anime essa imagem. Então, assim, eu acho que isso... O Del Toro já tava falando assim, olha, esse filme vai agradar a todos. Os fãs de ação, os fãs dos filmes norte-americanos e também os fãs de cultura japonesa. Isso denota um cuidado todo especial que o Del Toro teve e conhecimento também, né? Conhecimento do que ele estava fazendo, né? Isso eu concordo com o Mozart. Eu fiquei primeiro empolgado com as primeiras imagens de divulgação, que foram justamente os cartazes. Até então não tinha mostrado o robô, porque obviamente isso vai ficando pronto com o tempo, não tem muito efeito especial e tal. Mas aí você vê os robôs, e os robôs são especificados por países, e cada robô é completamente diferente do outro, apesar de ter mais ou menos uma... Cada um é diferente do outro, cada um com seu nome diferente, nome específico e tal, e aí você vai criando expectativa. E a cada dia, eu lembro que foi durante uma semana mais ou menos, eles foram divulgando um cartaz por dia, de um robô diferente. E aí no final, tinha esse que o Mozart falou, que era um cartaz típico de filme de kaiju, de filme de monstro japonês, que era um cartaz até em widescreen. Você tinha um robô enfrentando o monstro e uma ponte no meio. Não sei se foi isso que você viu, mas eu lembro muito bem desse. E isso já falou, caramba, esses caras estão fazendo uma coisa com cuidado pra ficar legal. E aí quando saiu o primeiro trailer foi um negócio impressionante. Cara, e o Del Toro, ou a galera toda do filme e da galera de divulgação, eles souberam cativar o público, porque o público desse filme eu tenho certeza que adora, vamos dizer entre aspas, colecionar. Então ele já tinha ali, eu tenho uma figurinha do Jagger, que eles falam, né, da China, uma da Nova Zelândia e tudo mais, e aí você já ficava ansioso pra saber qual era o próximo, já ficava ansioso pro trailer. Foi muito bem trabalhada a divulgação também, né, Landucci? Sim, o marketing foi bem feito, apesar, e a gente já vai aproveitar pra falar disso, que ele não fez o sucesso comercial que se imaginava. Sim. O que eu acho até bastante compreensível, porque quando a gente fala de filme hollywoodiano, a gente tem que pensar naqueles quadrantes que eu já falei, não sei que cast foi, mas eu disse isso, que você tem os 4 quadrantes que o pessoal de Hollywood adora conquistar, o máximo possível: jovens, adultos, mulheres, jovens e adultos do sexo masculino e feminino. E eu acho que esse filme especificamente, ele fala diretamente para jovens do sexo masculino e adultos do sexo masculino. Claro que temos exceções, a Ana é uma exceção, mas ela é uma exceção, né? Não é o tipo de coisa que você se apresenta para uma espectadora normal. Uma adolescente. Uma adolescente normal. Não é uma coisa que seduz, assim. Então, talvez por isso ele não tenha feito esse sucesso todo. Mas eu acho que isso é bom também pela questão do marketing, porque o marketing não se preocupou em cativar ninguém além daquele pessoal
que ele sabia que ia ver o filme. Isso eu acho de uma ousadia e de um risco muito grande. Eu adorei uma coisa, vamos citar o final do filme, que eu adorei, que eu acho que foi o ponto-chave que encerrou com chave de ouro. Pera aí, rapidão. Só lembrando, gente, que a partir daqui, spoiler liberado, tá? Um abraço. Vai ter escrito isso lá no texto do cast, tudo direitinho, né? Foi mal, mozinho, vai lá. O final do filme, eu acho que ele fechou com chave de ouro. Isso que você falou, Lute, que é pro sexo masculino. Por quê? A Japinha lá, a Mako, ela pega lá o Rayleigh, qual é o nome dele? Rayleigh. Ela pega o Rayleigh lá e você acha que vai rolar um beijo, mas não rola. Eu achei bom isso. Então, assim, foi muito bom. Eu adorei não ter rolado beijo. Eu falei assim, não ter rolado um romance, né? É uma amizade, né? Não tem necessidade. Nem tempo. Mas ao mesmo tempo eu achei que ele ia se sacrificar e ia morrer no final. Eu ainda achei que o fato deles terem sobrevivido e deixar a entender que ali tem alguma coisa entre os dois, porque no final o cara fica, nossa, vocês estão em silêncio, e tal, etc. Eu achava que se ele tivesse se sacrificado por um bem maior, eu acho que eu gostaria mais particularmente, é a minha opinião. Mas é muito difícil acontecer isso, né? E mesmo assim, porque o Del Toro não é bobo. Ali, ele dá margem para um segundo filme. Sim. Se não tiver um segundo, não tem necessidade. Não tem. Exato. Mas ele deixou uma sementinha ali, né? Isso. Tipo assim, não tem necessidade de um segundo filme. Mas se ele quiser fazer, ele tem os personagens ali todos vivos. É algo parecido com o que o Nolan fez na trilogia do Batman. Ele contou a história dele inteira, ele encerrou, ele tirou o Batman, mas ele deixou uma portinha aberta. Ó, se alguém quiser usar essa ideia, tem aqui esse cara que vai substituir o Batman. Ó, tá aqui, né? Tá aqui, você pode usar. Eu não tô dizendo nada, mas ó, vocês podem usar esse cara. Então é mais ou menos a mesma coisa. Ele cria uma expectativa de uma possibilidade, uma sequência, ao mesmo tempo em que ele não faz aquele final típico de filme já pensando em sequência, que é comum, que já tá pensando em ser uma franquia logo de saída, que é aquele final aberto, com muita coisa acontecendo, aquele final de primeiro capítulo de trilogia, onde pouca coisa acontece, só pra apresentar personagem. Então ele foi muito inteligente nisso que ele fez com o filme. Pilots ready to connect. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Nessa coisa de falar do público, não é todo filme do Del Toro, não é um pouco assim, Landucci? Ele faz pra aquela galera, cara? Eu não sei se ele faz pra aquela galera. Eu acho que o Del Toro é um fanboy, né? Vocês botaram o vídeo dele no Museu do Gundam, dá pra perceber. Ele queria chorar lá dentro. Exato, cara. Então ele é o público. Então ele é público dos filmes dele. Então, como ele é público dos filmes... Paulo, ele não se preocupa se esse filme tá arrastado aqui. Exato, esse filme tem criança como protagonista, então necessariamente eu tenho que dar um jeito das crianças entenderem. Não, eu tô contando a minha história. Isso é um negócio muito ousado, que faz o Del Toro um diretor com muitas características próprias. Ele assina os seus filmes, e a gente percebe que tá vindo um filme dele pelas qualidades e pelas características que ele coloca em todos os filmes dele. Eu vou tirar aí a exceção do primeiro filme dele, que é aquele Cronos, que é um filme que ele fez com pouquíssimo dinheiro, mas se você for pegar os filmes dele a partir daí, o Mutação já era assim, já lidava com a questão dos monstros, ele já fez aqueles monstros, apesar do filme não ser grande coisa, ele fez aqueles monstros de verdade. Aí ele faz Espinha do Diabo, que tem uma característica parecida com o Labirinto do Fauno, tem criança. Aí ele faz Blade de novo, essa coisa com criaturas, Hellboy de novo. Então ele vai fazendo filmes que fazem sentido em relação àquilo que ele está fazendo. Você percebe que é o mesmo cara dirigindo, você enxerga uma evolução, você enxerga elementos que são constantes na obra dele. E no Ron Perlman. Além do Ron Perlman, né? Impressionante. É um grande elemento. O Ron Perlman tá com ele em todos os filmes. Impressionante. Você citou o Ron Perlman. Eu acho que uma coisa que me chamou muito mais atenção para eu poder assistir ao filme foi a presença do Charlie Hunnam e do Ron Perlman. Porque eu tô na vibe muito foda de Sons of Anarchy e eles são os protagonistas da série. Exatamente. O Ron Perlman, o antagonista, e o Charlie, o protagonista. E me colocam os dois sem vínculo algum no filme. E o Charlie Hunnam, eu não vejo ele em muitos filmes. E ele é um puta ator. Isso é uma coisa que é legal que você falar, Clara. Vocês eu achei ele um puta ator.
ator, não. Achei suficiente pro papel que deram pra ele, ok. Então, eu entendo você, Patrícia, eu entendo bem, mas veja o Son of Anarchy e aí só vai ter uma mudança em relação ao que você imagina dele. É drasticamente o personagem, muda totalmente. Sim, mas eu digo no filme. Não, Nesse filme. Pra mim, insuficiente pro papel. O papel não exige muita coisa, né? E pra mim ele ainda tem muita cara de bom moço pra um mundo apocalíptico como aquele. Mas é o personagem é assim. O personagem isso é coisa do personagem, tem razão. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, a gente tá falando do Del Toro aqui, eu tô pensando, falando ainda disso, né, que o Landucci tá falando que tem as características dele, mas, ô Landucci, eu percebo isso, não sei se você percebe também, apesar de ter as características, parece que o cara sabe muito bem o que ele quer fazer dali pra frente, sabe? Ele falou assim, ok, já estive nesse terreno aqui, esse terreno é legal, já brinquei aqui, e eu quero brincar de uma coisa nova. Você tem essa impressão também? Bom, o Del Toro já deu várias declarações que ele quis fazer o filme dele, o Pacific Rim, muito baseado no que ele gostava quando ele era pequeno. Então ele reviu nada, ele tinha aquela imagem na cabeça dele, mais ou menos como a gente tem de várias séries, e ele quis fazer uma homenagem a isso tudo. Ele citou algumas coisas específicas, uma das séries que é o... Meu japonês é péssimo, então não me xinguem vocês aí, tá? Que é o Tetsujin Nijuhashi Go, que é um anime de um garotinho que comanda um robô gigante. Isso ele diz textualmente que foi uma das influências, né? Além de ele ter influências que vêm da arte, que não vêm especificamente do Tokusatsu. Ele textualmente diz que teve influência de um quadro do Goya, que é o Colossus, que é uma imagem, a gente até pode colocar no post, que é uma imagem de um gigantesco sujeito, o Colosso mesmo, uma coisa mitológica saindo do mar. Ele até abriu uma TV depois, né? Não. TV Colosso. Caralho, puta que começou. Ou é não é o do X-Men também, não é de metal, né? Isso não, esse é o Colosso de pedra mesmo. Então o Colosso do quadro é muito parecido com os Jegas na proporção. E outro quadro bastante famoso no Japão, que é aquele The Great Earth Kanagawa, que é aquela da onda que cobre a cidade, né? Que é um quadro bastante famoso em arte japonesa. Então, você percebe que esses dois quadros têm muita influência no que você vê, embora sejam só duas imagens. O tamanho dos robôs e essa coisa de se passar no mar. Então você junta essas duas coisas, já tem ali uma pequena influência. Além de tudo que ele já tinha visto. Então tá na cabeça dele, né? Foi uma sacada muito boa. Tá batido essa ideia de alienígena vindo do espaço. Então, assim, vou colocar o quê? Vou colocar os alienígenas vindo do mar. E como sempre teve, principalmente no Japão, mistérios sobre o fundo do mar, sobre as bestas do mar, tudo mais. Então já envolve isso também, a curiosidade que a galera tem sobre o fundo do mar. Já dizia ainda... também as 20 mil léguas submarinas. E ainda tem uma coisa, que é a questão do lugar onde os bichos começam a sair. O tal do Pacific Rim, que a tradução só é Círculo de Fogo no Brasil, porque é o nome científico que se dá ao tal do Pacific Rim, que é um lugar que existe, onde existe realmente uma rachadura. Então, aquilo existe, aquilo é real. Então ele ainda pegou essa ideia e ainda criou uma situação que pudesse ser utilizado, né? Mas quando a gente fala rachadura, é uma rachadura, cara. Eu já vi documentários sobre isso. Não é uma rachadura tipo uma coisa na sua parede que você passa um Durepox, passou. Tipo na rua, né? Quando você tá passando um buraco. É um negócio de quilômetros de extensão. É um negócio muito grande. Não tem luz, não tem nada, não é qualquer submarino que vai, o negócio é cabuloso, é muito tenso. E ainda sobre essa temática, a questão de vir do mar e tudo, eu achei muito, mas muito interessante mesmo, que é logo no começo do filme e também nos trailers, mas principalmente logo pra iniciar o filme, já vem a frase, o cara falando a frase, que as pessoas sempre olhavam pro céu, né? Ele fala que ele procurava no céu, quando ele tinha problemas, procurava o céu por refúgio, abrigo, alguma coisa. As pessoas sempre, realmente, tudo que a gente imagina normalmente é no céu, essas coisas de alienígena e até outras coisas também, olhar para as estrelas e tudo. E aí ele fala, só que ninguém imaginava que ia vir de outro lugar. Então eu acho que essa frase é muito bacana, já vem logo no começo. Isso pra mim foi uma metáfora pra explicação que o próprio Del Toro tava querendo achar pros kaijus. Ele falou assim, mas será que eu vou falar que eles vêm do céu? Como é que vai vir aquele negócio daquele tamanho do céu? Como é que vai vir aquela coisa toda do céu e tal? Então acho que faz até uma referência a ele mesmo. Não sei. E assim, eu não sei se vocês notaram, o Landucci pode falar se eu estou certo ou errado, mais precisamente. Se eu não me engano,
são 5 minutos de introdução Exatamente. sendo falado. Mais ou menos isso, mais ou E menos. em 5 minutos ele te conta a história inteira e não precisa explicar nada do que aconteceu. Tem duas coisas aí, né? Tem dois elementos da história que são muito inteligentes e muito espertas da parte do autor. Primeiro, ele coloca um protagonista introduzindo a história. Primeiro, você tem um letreiro dizendo o que é Kaiju e o que é Jagger. Sim, Foda, sim. foda. Pronto, você já viu lá, você já sabe. Kaiju, monstro gigante. Jagger, os robôs Acabou, que os humanos não precisa criaram mais. pra enfrentar aquilo. Pronto. Aí você tem os 5 minutos que o Mozart contou, que é exatamente isso. Você tem um protagonista que ele vai dizendo, ele fala qual é a história, o que aconteceu até ali, e depois de 5 minutos você já tem uma porradaria, pronto, você já tá com... o filme já te conquistou. E a outra grande sacada, que a gente vai entrar mais pra frente, é a questão do elo mental. Então são essas duas coisinhas muito inteligentes que ele usou pra deixar o filme com uma sensação de urgência muito maior, porque apesar dos primeiros momentos, ali, primeiros 10, 15 minutos, se a gente for pensar, ele ter vários gaps de tempo, né? Ele passa de depois de um ano, depois mais um ano e tal, mas tem urgência. E depois desses primeiros 10, 15 minutos quase de introdução, o resto do filme se passa num período de dias. Então isso te dá uma urgência de que aquilo está acontecendo imediatamente, que uma solução precisa ser dada, porque eles não vão ter futuro e tal. Então isso é uma coisa inteligente da parte dele. E também porque o foco dele, ele não está fazendo um drama sobre esse assunto, não. Ele precisa ter personagens humanos, mas o foco dele é realmente o conflito e a homenagem que ele quer fazer. É engraçado que eu fiz até uma analogia depois desses 5 minutos introdutórios, que eu pensei assim, nessa parte, quando são alguns anos antes, os caras estão usando aquela roupa branca, né? Então, até achei assim, alô Evangelion, né? Mas dá um ar de pureza, dá um ar de pureza. E, cara, eu imaginei assim, esses caras são a força de paz da Terra pra segurar os bichos. Depois, passaram anos e eles viram, não vai ter como. Agora, meu filho, a gente tá de preto, aqui é camisa preta, sabe? Resistência. Eles falam, virou resistência, eles não são mais militares. Exato. E o cara foi muito... Ele tem essa sensibilidade de mudar essa cor aí, da armadura dos caras, é um detalhezinho que te fala, opa, a coisa tá feia. Exato. E essas duas palavras que vocês falaram aí, que aparecem logo no começo do filme, né? Que é o Kaiju e o Jäger lá. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas coloca lá, Kaiju do japonês é isso, Jäger do alemão é aquilo. Eu acho que aí já dá essa impressão que a gente vai ter o filme todo de que o mundo todo é uma coisa só agora. Exatamente. Né? Eu acho que isso é uma palavra, por que uma palavra em japonês e outra em alemão? Com duas línguas que assim, né? E nenhuma em inglês, né, cara? Nenhuma em inglês. Ia ser muito pai se colocassem em inglês ali naquela coisa. Pois então as duas palavras que eles usam o filme inteiro como uma coisa cotidiana pra eles, de dois lugares tão diferentes, e aí mostra essa universalidade, né, da história do que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que apesar da gente ter um protagonista americano, o Idris Elba, o comandante, ele nitidamente não é americano. Ele não desfaz o sotaque britânico dele. Então, pra mim, ele é britânico. Você tem coadjuvantes de vários outros países. Então, apesar de você ter uma pegada de discurso muito próximo do que a gente tem em diversos outros filmes americanizados, tipo Independence Day, Da Pátria, etc., eu acho que o Del Toro é muito inteligente em deixar a coisa de uma forma muito multinacional. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eles, por mais que tenham movido rápido, eles falaram assim, vamos colocar um robô da China. E também, e o final do filme se passa em Hong Kong. Exato. Cara, só um adendo aqui, a hora que apareceram os russos, eu tava na fileira da frente e o Mozende na fileira de trás. Escutei o Mozende assim, olha a Rússia aí, não precisou nem falar o que era, cara. Com aquele cabelo louro pra cima lá e a barba preta. Outra coisa que eu achei muito legal são esses estereótipos, que eles criaram os estereótipos pros chineses, pro australiano, pro americano. Mas é meio reverso, né? E aí o mesmo estereótipo dos pilotos é o estereótipo do robô. E eu achei isso fantástico, porque realmente o que eles querem mostrar com a história é que os robôs são uma extensão do corpo humano. Como o corpo humano não poderia combater um kaiju, obviamente, fez esses robôs que são uma extensão de dois seres humanos. E os dois que estão lá dentro são literalmente os dois irmãos, né, que são os norte-americanos no começo, eles são o típico estereótipo do norte-americano, e o robô também, o robô é o mais... O robô é um avião da Segunda Guerra. O russo caindo aos pedaços, o cara fala que é o mais antigo, muito legal. Pilots ready to connect. 2 pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. O Del Toro, ele consegue mesclar muita ação e ele consegue colocar drama num filme de ação.
porque ele coloca o drama dos dois irmãos americanos, dos irmãos Beckett, e coloca drama no outro lá, no lourinho lá, que é o filho do... O filho do... coloca drama nele também lá, e coloca drama nos dois, que é aquele negócio do pai e do filho, que o pai não conversa muito com o filho, não soube criar, e aquele drama é um drama leve, mas ele consegue colocar um drama no filme. Exato. A Patrícia tava falando dessa coisa dos robôs serem muito parecidos com os estereótipos, né? E é legal porque isso não foi do nada, não é uma coisa que... vamos fazer porque parece, é uma coisa pensada, né? Os robôs são 4 que aparecem no filme, embora você tenha o robô japonês, né, que aparece numa parte determinada do filme lá, que é o Coyote, como é que é o nome dele? Coyote Tango, acho que é esse o nome dele, é o Coyote Tango, que é o japonês, que aparece muito rapidamente, apesar de ter sido o seu pôster divulgado, e eu esperava que ele fosse aparecer, tipo o 5º robô salvador e tal, ele não aparece, mas os robôs são bem específicos para cada ideia do que ele teve. O americano, que é o Gypsy Danger, a ideia do Toro era realmente fazer um pistoleiro, uma coisa realmente de faroeste. Então ele tem essa coisa que lembra a Segunda Guerra Mundial, lembra essa coisa do militarismo americano, essa coisa impetuosa, bem arrogante, de chegar e dar a cara a tapa e levantar a bandeira, que é a cara do americano típico. E né? tem ele tem tipo uns adesivos que parecem aqueles apliques que o pessoal bota em jaqueta, sabe? Em todo filme americano tem um cara com uma jaqueta cheia daqueles símbolos, né? Militares, etc. Exato, é o que ele quer simbolizar, né? Aí por acaso você tem o russo, que é o Cherno Alpha, que é um negócio que é um antigão. Que tem um reator nuclear gigantesco. Então isso tem muito a ver com a realidade da Rússia, que é um país, que é um império, que se dividiu em várias repúblicas, e que você teve ali de alguma forma de se manter no primeiro mundo. Então você tem muita coisa antiga, muita coisa reciclada, e faz todo sentido o robô russo ser essa coisa pesada, essa coisa de força bruta, essa coisa gigantesca, porque era a ideia que se tinha no Ocidente do que era a União Soviética. Então faz todo sentido. Assim como os pilotos, né? Que são 2,9. A mulher é gigantesca. Isso, é o Van Drago, a mulher dela, do Rock 4. Só cai a música do Rock 4. Essa caracterização dos personagens dos robôs é brilhante. E aí você tem o chinês, que como os três são 3, e são 3 irmãos, que tem 3 braços. Isso é muito bom. E é um negócio muito legal, porque eles têm movimentos de artes marciais, porque os caras são lutadores de artes marciais. Qual é o clichê que se tem de chinês e japonês? Todo chinês e todo japonês sabe lutar Kung Fu, sabe lutar Jiu-Jitsu, sabe lutar Karatê, qualquer arte marcial. Então faz todo sentido o robô chinês ter mais movimentos, ter 3 braços, ser diferente, ter essa coisa. Então é outro clichê. E o australiano, que é o Striker Eureka, é o mais rápido. Porque a Austrália é um país mais novo, né? Um país mais jovem. Então ele é mais arrogante, ele é mais ágil, ele se mexe mais de forma mais fluida. Assim, né? Exato. Então essas coisas que ele pensou são de uma inteligência muito, muito grande. Porque ele brincou com todos os estereótipos, criou criaturas que vão ser facilmente comercializadas, que facilmente vão virar robôs, e todo mundo, robôs miniaturas de verdade, todo mundo vai querer comprar o seu. Eu quero! E todos um diferente do outro. E se você tiver uma sequência, imagina a quantidade de países que vão querer ter o seu robozinho também. É um negócio muito divertido. Aqui no Brasil ele vai sambar, igual o Kyoryuji. Não, ele vai ter um topete do Neymar. Nossa, não, sério. Agora, eu escrevi isso no Twitter, que assim, se o Brasil tivesse um Jäger, ele ia ser igual o Neymar, ele ia ter aquele tupetinho. Vamos lançar um concurso cultural. Vai ganhar uma camisa de 7 anos. Olha aí. Aquele que mandar, só que o tamanho vai ser o tamanho padrão, tamanho G, beleza? Aquele que mandar o desenho mais foda do Jäger brasileiro. Isso, não vou falar mais nada, hein? Então é isso aí. Mandou, vai ganhar a camiseta. Aquele que mandar e for o mais legal, ganha. Não vale o Alê, nem o Comarim. Os caras vão ouvir, já vão ficar nervosos. Nem o Marcelo Hit, não, eu não lembro o nome do cara. O Marcelo aí que segue o Senpu e que faz desenho pro Transformers também não. Esses daí tem conhecimento em construir e desenhar robô. Criar um Jäger brasileiro e a gente falar, esse é o Jäger brasileiro. Fechou, ele vai ganhar a camisa de 7 anos do Senpu. Fechou, perfeito. Mas olha só, dentro desse assunto dos Jägers, que eu... Cara, putz grila, robôs gigantes, cara. Eu tenho uma crítica só, que se transforma em 2 quase. Primeiro, mostrou esses estereótipos e esses robôs gigantescos, e eu falei,
meu Deus, eles vão destruir o negócio, cara, e eles ficaram muito pouco tempo na tela. Eu também achei. Por muito pouco tempo de ação. E outra coisa, pô, nem que fosse numa sala de treinamento, uma coisa virtual, mas uma porrada entre dois Jaegers, cara, ia ser sensacional, nem que fosse rapidinho, só num treinamento, qualquer coisa. São minhas duas únicas críticas nessa parte Eu do acho que talvez Jaeger. não uma luta, que eu acho que não cabe no contexto do filme, mas Um treinamento, talvez. um trabalho em equipe. Isso, alguma coisa assim. Eu Tava concordo. muito individual ali, Eu acho o sabe? seguinte, uma coisa que me decepcionou foi a participação tanto do robô chinês quanto do robô russo. Isso, é isso que eu senti Não, também. e ele dando aquela porrada uma na mão na outra, igual de boxe, Van Drago mesmo, cara. Eu falei, e esse E bicho quando vai... aquele robô chinês descer a porrada? coloca aquelas terras giratórias lá, eu falei, Nossa. vai picar o caju todo no meio, hein? Pois Vai picar o caju a fazer suco. Vai fazer um... Isso foi uma crítica mesmo, cara, porque aí ficou assim, beleza, só o americano Só o resolve. Gipsy vem e resolve. Só o Gipsy Eu também velhão que achei resolve. Mas, cara, eu queria muito ter visto, ou como o Mozen já falou, uma ação em grupo, ou cada um mostrando suas habilidades, mas que mostrasse, porra, pelo menos eles matassem um kaiju. Podia ser nível 4 ou 3, que é um pouquinho menor, mas que cada um matasse um, cara. Eu senti falta disso, ou dois matassem um, sabe? Seria um negócio Ficou bacana. faltando isso. Não, de Eles verdade. correram muito rápido, assim, tanto os pilotos quanto os Jaegers. Pilots ready to connect. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Vocês falaram dos Jaegers, é legal dizer que quase tudo ali que a gente tá vendo, isso é uma coisa que é diferente do que a gente costumava ver nos filmes do Del Toro, a exceção de pouquíssimos momentos, tudo ali é computação gráfica. É uma computação gráfica feita pela ILM, a Industrial Light and Magic, que há muito tempo não fazia coisas desse nível. A gente está acostumado há muito tempo a ILM, a Industrial Light and Magic, fazer tudo. Aí apareceu o ETA lá com o Senhor dos Anéis, demoliu todos os nossos conceitos do que era possível ser feito, e eles voltam fazendo esses robôs de maneira perfeita e os kaijus de forma perfeita. Lembrando que essa galera esteve envolvida com Guerra nas Estrelas, né? Exato, o pessoal da ILM, que a ILM foi fundada para fazer os efeitos especiais da Guerra nas Estrelas lá nos anos 70, lá nos anos 75, Nossa, 76. Os caras sabem alguma coisa. Exato, é que eles estavam numa baixa porque eles foram surpreendidos Isso. por alguém que veio com o Gollum. Então, como é que você compete com aquilo, com aquela qualidade? Então, eu acho que a ILM é ótima, de alta qualidade, não há o que discutir. Mas é uma coisa diferente, né, do que se esperava, principalmente por causa da ligação do Del Toro, quando ele era o diretor do Hobbit, quando ele foi diretor do Hobbit por um período. Então eu imaginei que isso fosse ficar com a Weta. Talvez a Weta não tenha pego exatamente por estar fazendo os milhões de efeitos especiais do Hobbit. Eu falo que o Pacific Rim é o melhor filme de 2013. E nem o segundo Hobbit vai superar o Pacific Rim. Cara, em termos de espetáculo visual, eu não tenho a menor dúvida. Eu gostei muito do Star Trek. Acho que o Star Trek é um filme mais redondo que o Pacific Rim, porque tem um desenvolvimento de personagens e um drama maior. Mas em termos de espetáculo, daquele filme que você fala, cara, vá ver no cinema na maior tela possível, com o melhor som possível, comendo um monte de pipoca com uma galera. Não tem espetáculo cinematográfico tão interessante no cinema esse ano quanto o Pacific Rim. O que eu ia dizer é o seguinte, como tudo foi feito por digital, a gente imagina que até aquela coisa dos caras dentro da cabeça do robô, comandando o robô, também tenha sido feito digitalmente. E é impressionante quando a gente percebe que não, eles realmente construíram esse treco, o tal do Compod, cara. Vocês estão escutando isso de verdade. Sabe a cabeça do robô, que é onde o pessoal fica lá dentro? Aquilo existe, cara. Aqueles passos que ele dão existem. É um negócio de 30 toneladas, bicho. Podia colocar pra exposição, né, para as pessoas verem. Cara, eu tenho certeza, olha, eu não sei quem tá lidando com isso, mas eu acho que se alguém fosse inteligente, pegava a cabeça desse negócio, botava num parque temático, parque do Gundam, cara. 3D, e faz aquilo, cara, porque eu tive a chance de ver algumas imagens da produção sem cortes, assim, dos caras filmando, e é realmente aquela sensação. Então os caras balançam, e a ideia era exatamente essa, a ideia era que aquilo desse a sensação dos personagens estarem sofrendo aquilo. Então entra água, aquela fagulha, e quebra o negócio, e cai no chão. Então a ideia era que realmente o ator tivesse posicionado e estivesse sentindo aquilo que estava acontecendo. Inclusive, Landucci, pelo que eu li, quando o robô, o Jaeger, era arremessado para trás, os atores realmente eram arremessados para trás. Exatamente. Né? Então eles sentiam de verdade o poder de uma pancada de um kaiju, por exemplo. Então isso dava muito mais. Dá pra notar isso na primeira luta, que é a luta introdutória. Quando o kaiju arranca o braço
do Jäger, mostra o irmão sentindo. Exatamente. O Yance lá sentindo a dor no braço. Inclusive, meio quebrado, não conseguindo movimentar, porque arrancou o braço do Jäger. A conexão neural estava ligada no robô, então saiu o curto, então deu meio que um curto no braço. E mostra o Riley lá, eu não sei pronunciar o nome dele mesmo, Rayleigh, sentindo a dor pelo irmão, mas não sentindo a dor no braço, porque ele comandava o outro lado do robô. Muito bom. Não, Isso você tem uma ideia, o negócio, o tal do Compose, ele pesava 20 toneladas. Vocês imaginam que é um nego construir um negócio de 20 toneladas, com 6 metros de altura, totalmente funcional. Se mexia, é inacreditável você pensar. Era literalmente a cabeça do Jäger, cara. Pensar na engenharia para fazer isso funcionar, para fazer isso se movimentar, a quantidade de pessoas que trabalhavam naquilo, fora o trabalho que os atores tiveram para realmente suportar isso, porque não devia ser nem um pouco fácil usar aquelas armaduras acoplados naqueles negócios, aquele exoesqueleto, né, aquela coisa toda presa. É um negócio muito difícil, um negócio que deve ter dado muito trabalho e deve ter causado muito incômodo para os atores. Agora que eu vi que as armaduras chegavam a pesar quase 11 quilos, cara. Imagina, cara, é uma armadura medieval, velho, praticamente. Você multiplica isso com a água, porque tem muitos momentos do filme que a cabine dos pilotos é invadida por água. Então 11 quilos mais água... E era água mesmo, cara. É um negócio que impressiona, é um negócio que realmente impressiona essa questão do trabalho técnico para esse filme ir para o cinema. Não só a questão da construção física, mas os efeitos visuais e do cuidado. E muita gente está falando da questão física, da física, porque isso fisicamente é impossível. Cara, eu acho querer ver muito pelo em ovo, apesar de eu entender a reclamação. Eu entendo, mas eu acho que você está exigindo demais de um filme que se coloca absolutamente à margem da realidade. Exatamente, Né? Então, eu também acho. Só colocando, fazendo uma comparação aqui, eu vi vários elementos de Tokusatsu no filme. Isso aí. Mas o que eu vi mais foi Go Booster. Total, cara. Aquela base do início do filme é total Go Booster. Até o jeito que eles vão pro robô, descem no meio com um elevador, no caso pela cabeça, e abre um hangar e o robô sai. Sei lá, eu acho que o autor deve ter visto o Go Booster, quando eu vou fazer um negócio parecido com isso. E tem um negócio legal sobre essa construção dos robôs, é que, mas tudo bem, você fica pensando, eles mostram 4 robôs. Como é que eles fazem com isso? Era um só. Fizeram um set só. E além de fazer um set só, eles tiveram que redecorar cada um, porque cada interior, exato, porque cada interior é completamente diferente. As máscaras dos russos, que são ultrapassadas e retrô, são completamente cores, diferentes. Né? A iluminação, tudo é completamente diferente. Então todo esse trabalho é um negócio impressionante, se você for pensar. O trabalho dado e para fazer uma coisa que realmente remetesse a um realismo. Então o que o Doutor conseguiu fazer, toda a sua equipe, foi realmente fazer um robô gigante, um robô de Tokusatsu, porque ele é comandado por gente dentro, de uma forma que fosse realista. Isso que é o mais impressionante. Apesar de fisicamente ter vários problemas, aí não vamos entrar nessa questão, mas ele é realista. Você enxerga os caras fazendo os movimentos, é impressionante, é realmente impressionante. Então, Landucci, ainda nesse negócio do pessoal questionando a física e tudo mais, teve uma cena lá que foi muito bacana, mas como o pessoal disse, foi sacada, né? Que é aquela hora que o robô entra num prédio dando um socão e a mão quase bate ali, e quando ele bate, ele dá um soquinho naquelas bolinhas que nunca param, sabe? Vocês lembram dessa cena? Piadinha, cara. Piadinha, pois é. Aí, cara, eu escutei gente no cinema falando assim, como se... Galera, vocês estão vendo um filme de robôs gigantes matando alienígenas no mundo. Sabe o que é isso, cara? Sabe qual é o problema disso? Essa coisa toda tem um culpado. Chama-se Christopher Nolan. Ele é o culpado de tudo isso. Eu sei. Conta aí a teoria, Landucci. Não é uma teoria. É uma constatação. É uma constatação. Desde que esse senhor pegou o Batman e disse que tudo tinha que ser metricamente explicado, perfeitamente compreensível, que todos os detalhes da trama precisam ser cientificamente explicados, tem uma geração de gente que não aceita nada que não seja desse jeito. Todos os filmes que fogem disso, tem muita gente que reclama desses defeitos, entre aspas.
Eu acho o Mesmo seguinte, no cara. Batman, velho, ele é um cara louco que usa uma roupa de morcego, Luiz, vai me bater agora. Mas é isso mesmo. enfim, Mas o Batman é um psicopata. O Batman é um psicopata. Que realidade que tem que ter nisso? Nenhuma. Eu acho que a partir do momento que você entra Não, no Carolina, cinema... não, cara. Ele tá falando, o Landucci tá falando o seguinte, que quando você tem o Nolan do Batman, tudo ali, entre aspas, faz sentido. Sabe? Ele explica tudo. Na vida real. Ele é Pega o o primeiro. Batman mais pé no chão de todos. Isso. Você pega o Batman Begins, ele explica de onde ele cria o Batirangue, de onde ele cria a máscara, de onde ele cria, entendeu? Tudo tem uma cientificamente explicadinho, encaixadinho, que nem o quebra-cabeça. Isso é uma coisa que pra mim é o seguinte, ele é cientificamente cientificamente totalmente explicadinho, mas ao mesmo tempo dá a impressão que o Nolan olha pro seu público de cima pra baixo. Olha, vocês são burros, e se eu não explicar pra vocês tudo... Vocês não vão entender. Exatamente. Isso é que o Del Toro não faz. O Del Toro não quer explicar tudo. Ele não faz questão que você entenda tipo tudo. assim, os filmes do Del Toro, ele não explica nada, ele não tá Claro se que não. preocupando com isso. Apesar de, olha que engraçado, nós estamos falando de um filme extremamente pipoca, sobre um tema extremamente pipoca. É uma besteira, se você for É uma pensar. bobagemzinha de robô gigante que bate em monstro gigante. E ele faz muito menos concessões do que o Nolan faz em seus filmes. Não tô dizendo que a trama do Circo de Fogo seja uma coisa assim pra ganhar um Oscar. Muito pelo contrário, é uma trama simplista pra cacete. Muito, Vocês estão ouvindo, né, pessoal? Landucci acabou de falar que Pacific Rim é melhor que The Dark Knight. Eu acho que Pacific Rim é melhor que o último filme do Batman, sim, o Dark Knight Rises. Olha, aí sim, Acho hein? mesmo. Então isso me incomoda, cara. Começou a me dar cansaço disso. A primeira vez, ok. Na segunda vez, beleza. Mas todos os filmes de super-herói têm essa coisa. Até filmes que não precisam ser desse jeito. Eu acho People of Gotham, I'm here to break you. Misturei tudo, né? mas tudo bem. Faz a voz do Caju agora. Cuspindo sangue azul. Pilots ready to connect. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Vocês repararam que o sangue do Caju é tipo aquela recheio do Babaluna. É tóxico. É tóxico. É tóxico. Só que, cara, dá muita vontade de ter um caijuzinho em casa, viu? Aquele que nasce planta um. de festinha. Só aquele bebezinho, eu adorei quando ele é enrolado pelo cordão umbilical, que ele é enforcado. Deu uma dó dele morrendo, cara. Pois é, eu fiquei com pena também na hora que falou assim, ele está grávido. Eu falei, meu Deus, está grávido. É Godzilla. O filme lá, aquele filme do Godzilla. Isso. Porque vocês notaram que todos os kaijus se parecem? Então, Sim. isso é uma coisa que eu faço uma pequena crítica. Apesar de, na produção, eles terem juntado uma porrada de gente pra pensar em formas e tal, como é que eles queriam, e tamanho, blá blá blá, eu achei que os kaijus, eles são muito derivativos, não tem nada de... diferente dos robôs, que você tem personalidade, os kaijus não têm personalidade, apesar de eles serem alguns diferentes do outro, né? Tem um com cabeça maior, parece um tubarão martelo, outro mais chifrudo e tal... Mas eu não senti personalidade nesses monstros. Mas ele também Consigo fala, num enxergar certo isso. ponto, um daqueles cientistas, Clone. que eles são clones, né, um dos outros. Não que clone tenha que ser identicamente, Mas tem, ué. aparentemente igual. Não, Você nunca viu aquela novela, não, da Globo? Clone. Nossa, velho. São dois, como é que... Já ia Toca falar aí, ó. Benício Toca aí a Del Toro. música do clube. Clone, uma parte do clone Lá vai. se passa em Marrocos? Não, sério? Sério? É lá pra onde o galo doido E vai o jogar galo vai pra Marrocos? Olha aí. Somente por amor. A gente põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar somente por amor. Sim, mas eles são clones, então eu acho que a lógica é meio essa, eles serem parecidos, pelo menos num básico assim, né, uma estrutura básica parecida pra comprovar essa teoria do... Você falou do clone, que quem descobre isso é o Dr. Newton lá. E o personagem dele te dá uma reviravolta, porque primeiro você acha que o personagem dele é um personagem inútil no filme. Você tem dois personagens ali que são alívios cômicos, claro, que são os dois cientistas, né? E o Ron Perlman. E o Neil o Ron Perlman também, né? Mas os dois cientistas são assim, você olha pra eles e fala, são dois alívio cômico, eles vão fazer dar risada. Mas o Newton eu achei tão legal porque ele consegue dar uma reviravolta no personagem. Porque primeiro o personagem você acha que é inútil quando ele aparece. Aí depois ele faz uma conexão neural
com o segundo cérebro do Kaiju, que nós vamos falar no Kaiju, que eu acho uma sacada muito foda. Porque ele é tão grande que um cérebro só não consegue dar todos os movimentos pra ele, precisa de 2 cérebros. E depois, você fala assim, esse cara vai foder todo mundo. E depois os Kaiju... Pois é, você fica meio desesperado nessa hora, né? É, porque o Kaiju não vem sozinho mais, vem com 2. Só que depois você faz a ligação, uma outra ligação neural com o cérebro novinho do bebê Kaiju lá, e fala com ele, não vai dar errado. Então eu vi, é o cara que... Eu acho uma coisa legal falar desse personagem, o visual dele. Ele tem aquelas tatuagens com os kaijus, com os desenhos dos monstros e tal. Ele não tem uma cara de cientista, né? Ele tenta fugir fisicamente do estereótipo. O doutor diz que uma das ideias dele em relação ao personagem dele é que ele fosse um desses chefes de cozinha. Tá na moda, né? Chefe de cozinha ser super estrela. Então a ideia dele é que o personagem dele fosse como se fosse um chefe de cozinha. Desses... Pô, aquele que a Ana gosta lá, o... Jamie Oliver. O Jamie Oliver não tem todas essas tatuagens, né? Mas enfim, a ideia é que ele fosse... como se fosse esses superstars, assim, que ele fugisse desse estereótipo. E o outro... É verdade. E o outro cientista, que é o personagem do Burn Gorman, que é o Gottlieb, que é cientista louco inglês tradicional, com a bengala, aquele jeito de falar tudo impostado e tal. Então ele brinca com estereótipos até na hora de fazer graça. Eles não acertam sempre, mas eu acho que quando eles acertam bem, legal. Só fazer uma pergunta pra vocês aí, até desses dois. Falando desse de Bengala, vocês não ficaram com a impressão de que ele saiu diretamente da galera que trabalhava em Hellboy pra vir pro Pacific Rim? Ele tem todo um jeito de trabalhar nos cientistas do Hellboy, cara. Eu tenho essa impressão, vocês não acham, não? Ele parece. A bengalinha, aquela cara e tudo mais. E é engraçado porque o Del Toro tava falando, né, que ele tinha que colocar alguma coisa de explicação científica, mas sem deixar chato, né? E com esses dois aí nessa dinâmica, eu acho que ele conseguiu. Como você falou, Landucci, não sei se funciona o tempo todo, mas ficou bem bacana a interação dos dois. O que eu falo que não funciona o tempo todo é a questão do humor, né? Às vezes as piadas não dão certo. Eles não acertam o tempo todo. Eles não é uma dupla de comediantes que você dá risada com eles o tempo todo. Mas eles não incomodam, né? Não atrapalha, né? Não atrapalham, pelo menos. E ganham importância na trama, quando, como o Mozart falou, quando o cara se mete a fazer a ligação com o cérebro do Kaiju e dá tudo errado. Uma grande sacada também. A grande coisa do Kaiju é o que o Mozart falou, é a questão dos 2 cérebros. Eu achei isso uma enorme uma sacada, e também lógico, se a gente for pensar, em relação ao tamanho dele, já que se você tem um robô que precisa de 2 sujeitos para se movimentar, por que não fazer um monstro que precisa de 2 cérebros? Pronto. Então, é basicamente um espelho, né? Uma coisa espelhada na outra. Você precisa de 2 cérebros para comandar o robô, 2 cérebros para mover o monstro. Isso eu achei uma coisa muito legal. E outra coisa que a gente não comentou quando a gente falou dos robôs, e que já vale para os kaijus, é como eu fiquei impressionado com a escala desses bichos. Porra, cara. Eu tava achando eles muito grandes e tudo mais, mas num tamanho compreensível na minha cabeça. Até a cena da praia. Nossa. A escala é muito grande. A cena da praia dá uma ideia do tamanho. Quando ele arrasta aquele navio lá, porta-aviões, sei lá. Cara, é absurdo o tamanho desse. Que cena linda ele arrastando aquele navio como se fosse uma espada, cara. Parabéns, Del Toro, eu te amo! E nesse momento, a Gabriela, que estava sentada do meu lado no cinema, porque nós temos uma sessão de cinema, né? O pessoal foi, o pessoal amigo, no cinema? Os nossos amigos, os leitores, todo mundo foram lá no cinema. E a Gabriela, que é a minha amiga, estava sentada do meu lado, e ela, antes dele pegar aquele navio, ela tinha falado assim, mas esse robô podia ter uma espada, né? Pois é. Por que ele só tem esses canhões aí? Podia ter uma espada. Aí ele aparece carregando aquela, eu falei, pra que de espada, queridona? Se ele tem um navio. Eu já tava muito feliz dele ter usado aquilo ali como espada, mas a hora que ele usa a espada... Não, então, o Del Toro ia ganhar meu respeito se na hora que apertasse o botãozinho lá da espada, em vez de falar suor, falar suordo. Aquela hora ali a galera gritou. Vocês estão falando da voz, é legal lembrar quem faz a voz, né? Quem gosta de videogame reconheceu, que é a Ellen McLean, que faz o GLaDOS naquele jogo Portal 2. Que também é uma coisa muito legal, porque o Doutor é fã do jogo, fez questão de ir atrás da mulher, ela dublou no trailer, o trailer fez sucesso e todo mundo pensou, vai colocar a mulher, não vai colocar a mulher, não vão liberar porque ela vai fazer uma voz. Então o que ela fez foi o seguinte, chamaram a mulher, ela foi contratada, mas ela teve uma ligeira mudança, mas muito sutil em relação ao personagem. Isso também é outra sacada. Eu acho do cacete um robô que tem um botão com uma espada e que tem um computador que anuncia golpe foguete. Nossa, espada. Cara, isso é muito bacana, isso é muito divertido.
a hora que ele saca a espada e tora aquele morcego do inferno no meio, cara, a galera Na gritou. estratosfera. A melhor frase do cinema, o cinema parou, foi quando o Júlio falou: puta que me pariu! Quando Foi mesmo. a asa do cara. E ele falou alto, tipo, isso foi muito espontâneo. Ficou um Falou- silêncio, a gente gritando, eu juro, puta que me pariu! Cara, que cena. Eu te falar que eu vi esse filme o tempo inteiro com uma amiga minha. A gente tava ali sentado e ela falou: nossa, o filme inteiro você tava falando wow. Eu devo ter batido o recorde mundial de falar wows. Porque assim, você vai numa cabine, eu me sinto muito tolhido a demonstrações públicas de empolgação. Que só vai dar você gritando, nossa. A última vez que eu fiz isso foi numa cabine muito reservada daquele Evil Dead. Em determinado momento o sujeito na minha frente falou: puta que pariu, mas é um imbecil. Eu não aguentei e comecei a dar risada. Porque a reação dele foi tão natural que eu pensei em fazer a mesma coisa. Mas no caso do Pacific Rim, eu saí tão empolgado com o que eu tinha visto, mesmo sabendo um monte de defeito na história, que é simples. E os personagens que são rasos que nem pires, são principalmente o protagonista, que não tem nada ali, ele aquilo acabou, não tem uma curva, não acontece nada em relação a isso. Eu fiquei tão empolgado, tão emocionado com o que eu tava vendo em relação a uma volta a uma coisa que eu via quando era muito pequeno e que me acompanhou e que eu sempre quis ver. A gente sempre comentou isso no Samplecast. Imagina pegar um tokusatsu e fazer com grandes efeitos visuais, como é que ia ser foda. É exatamente isso que o Del Toro fez. Ele não fez nada de diferente do que a gente pensou. É que E eu saí muito empolgado com isso. o Tokusatsu, ele só não é tão popularizado porque, tipo assim, é feito pelos japoneses, tem atores japoneses, tá lá na Terra do Sol Nascente, não tá aqui. Então, se Hollywood pegar, Tokusatsu é isso. Isso é Tokusatsu. Tanto que Power Ranger faz sucesso, né? Porque é uma americanizada do Tokusatsu. Então, assim... Mas o formato funciona, é o formato que funciona. Funciona O muito formato bem, cara. dessa coisa funciona. Funciona em qualquer lugar. É super-herói, cara. É super-herói. E é descolado. Não se E é pra prende... salvar o mundo, não é pra ajudar um gato que tá em cima da árvore. Aí É sim. pra salvar o mundo Que bonito inteiro. isso, hein? Que bonito. Fala de novo. Tá tocando no fundo We Are The World. We cara. are the world, Eu não exatamente. tenho nada contra salvar o gato, porque o Machine Man salva um cachorro de ser atropelado e ele é um herói do mesmo Em jeito. todas as aberturas ele salvava os meus cachorros. Que só Fire cachorro salvou um safado. gato também. Eu acho que era trollado. O Pode, cachorro pode. trollava ele toda vez. Ah, vou zoar ali o Machine Man, né, cara? Pilots ready to connect. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Ô Landucci, você apontou uns problemas, já, pra gente pelo menos fingir que a gente não tá só elogiando tudo, fala aí um pouquinho dos problemas, Landucci. Eu tô cego, não consigo ver problema, tô brincando. Eu tenho um comentário depois, pode Vai lá, falar. Landucci. Eu acho assim, os principais problemas são realmente no enredo. Como a gente falou, o enredo raso, o enredo simples, o enredo Muito, que se complica, é. que não quer... Eu acho assim, os dois cientistas que são os engraçadinhos, não é sempre que eles funcionam. Isso às vezes incomoda, principalmente nas cenas que estão só os dois, mas não é nada que seja coisa assim, exagerada, é uma coisa que destrua o filme. Eu acho que falta assim, um pouco de cumplicidade dos dois, assim, sabe? Parece que eles estão muito longe do outro, parece ser uma dupla, sabe? Eu acho que, por exemplo, a gente já disse isso, os personagens que não são a dupla australiana e a dupla nipo-americana, né, depois de determinado momento, não são bem aproveitados, só ficam nessas duas duplas. Isso pode dar um ar um pouco de patriotada, mas o herói americano que salva o mundo, blá blá blá, ou só os heróis que falam inglês que salvam o mundo e tal. Isso é uma coisa que você pode discutir aqui e ali, embora eu não veja como grande problema, mas o principal, os protagonistas não são grande coisa. Tanto É isso aí. o Rayleigh Beckett, o Charlie Hanna, mesmo a menina, a Makomori, que é a Rinko Kikuchi, tinha gente dizendo que a personagem era forte. Desculpa, eu não vi nenhum personagem desse filme forte, à exceção do chefe. Do chefe, exatamente. Todos os personagens são... blá, não tem nada ali. Um problema também que eu vejo no filme foi a parte onde o chefe vai passar de um exército mundial para resistência. Que são quando os políticos abandonam o financiamento. Isso. Cadê o mundo aí depois? Não cita o que o governo fez, fala lá da muralha, mas não fala mais nada da muralha. Tá sendo Exato, boa colocação, Mozart. O que aconteceu, né? Eles esquecem desse nível, esquece tudo isso.
e vai agora só pra parte dos Yager. Eu entendo o que o Mozart quis dizer. É uma coisa que muito filme faz. A partir do momento que você introduz um elemento, você não pode simplesmente ignorá-lo. Você tem que lidar com as consequências dele até o final. Eu apresentei esses políticos. Beleza. Eu te dou um exemplo besta. O Vingadores faz a mesma coisa. Os Vingadores lá na iniciativa Vingadores, tem os caras lá que controlam a SHIELD e falam, olha, você não pode tirar com esses caras, nós vamos mandar o cara lá com a bomba. Aí os caras salvam o mundo e a penúltima cena do filme é exatamente isso. Os caras reunidos com o Nick Fury falando, e agora, o que você vai fazer com eles? Ou seja, você deu um final pra esses caras. Aqui não, os caras falam e depois eles somem. Eles falam, vocês vão ter só mais 8 meses de financiamento e ok. E passou 8 meses, passou 1 ano. Exato, e passa o tempo, e acaba aquilo, e aí começa a resistência e você não ouve falar mais desses caras, o que eles estão pensando, se é uma iniciativa paralela aos robôs, ou seja, se os robôs não derem certo, o que acontece? É a muralha, mas como é que funciona isso? Então não falasse disso, né? Ia ser foda se o governo ali, depois, quando era resistência, tentasse impedir os caras, complicar a situação, mas depois eles perceberiam que eles eram a única esperança desse mundo, e aí o filme seria dirigido por Michael Bay. Teria voltinha, câmera que teria gira. O segundo filme que seria Uma Nova Esperança. Isso. Mas para ser um filme do Michael Bay, a Rinko Kikuchi jamais seria protagonista. Seria uma gostosa com pouco. Megan Fox. Né? Porque eu acho que a Megan Fox funcionaria muito melhor com os peitos assim, com tipo tá louco, Mozart, tá louco. Posso falar um negócio? A Rinko Kikuchi, eu prefiro a menininha que faz ela criança. Nossa, ela é muito sensacional. Eu vou dizer pra você que depois do Idris Elba, que faz o chefe, é a melhor atriz do filme. A menininha que faz ela pequenininha. Aí ela tem uma cena e pra mim, a melhor cena do filme. A Rinko Kikuchi, ela fez alguns filmes que deram algum prestígio pra ela. O mais famoso deles é o Babel. Ela faz a menina cega, ela é surda e muda e tal. O filme tem o Brad Pitt, Cate Blanchett e tal. Mas ela não é uma atriz, assim, que seja expressiva e, enfim, o personagem não ajuda, vamos ser sinceros. O personagem dela, de verdade, eu não sei onde é que as pessoas viram força nessa mulher. Porque ela tem um trauma, ela vence um trauma. Por favor, isso não é força. Nem na cena de luta ali ficou até empatado, né? A Lucy Liu ficaria melhor no papel dela, né? O negócio dela, cara, é que ela tem muita cara de anime. Quem faria? Sabe Aí sim, mano. O Carlos Alberto rindo agora. Drive. Ele faz um tremendo do coadjuvante e rouba muitas cenas que ele tá presente. Então é um ator muito bom mesmo. Cara, a gente nem é cast de cinema, mas a gente podia gravar um do Drive um dia que merece, viu? Putz, é o super-herói, né? É o super-herói, é verdade. E ele é um traficante que vende tudo. E ele fala com o Dr. Newton lá que assim, você quer cérebro? Não, mas a gente vende fígado, osso, pele, que ideia, né, cara? Que ideia foda essa do cara ser traficante de monstro. E é legal que nessa cena aí toda, eu já até comentei com o Landucci, e o Júlio que me atentou pra esse detalhe, cara. Aquela região ali, onde ele tem a loja dele e tudo mais, é puro Blade Runner, cara. Com aquelas casinhas, aquela coisa chuvosa e neon e tudo mais. É muito Blade Runner. É puro Hong Kong, né, cara? Hong Kong é Blade Runner, né, cara? Lembra Chinatown também, que, por exemplo, Chinatown, você consegue comprar as coisas no meio do mercado negro. É, cara, é uma mistura de várias coisas. Eu acho isso muito legal. A ideia do cara ser negociante de pedaços, de monstro. Puta, que ideia bacana. Sensacional. E é um cara bundão, ué. Pois é. Porque na hora que o monstro sai lá, ele sai correndo. Mas é lógico, ele não estaria vivo se ele fosse um cara... O herói morre primeiro, o covarde fica pro final e conta a história. É isso que esses filmes todos nos mostram. É verdade, cara. É muito verdade. O covarde sempre conta a história depois. Só que ele não sei se ele é ou bundão, Mozendia, ou um bundão barra astuto, viu, cara? Porque... Eu acho que ele é inteligente, porque o cara que fica lá pra ver o que ele vai pegar, ele vai morrer, ué. Ele é inteligente, ele sai correndo. Se ele não fosse tão inteligente, ele não trabalharia com isso, né, cara? Ele pega os monstros, os monstros morrem, ele vai lá, corre com a equipe dele, arranca tudo, faz um rapa no monstro, parece arrastão na praia, leva tudo, e deixa tudo e depois vende. É um personagem muito divertido.
Além do fato de que todo mundo corre, né? Quando aparece o Kaiju, ninguém Né? fica pra ver Não. só quem tá dentro dos Jägers, que Né? não tá, Exato. vai embora. Não, e palmas para o Del Toro, porque na hora que ele é comido pelo bebê, aí eu falei, Que porra, véi, matou o personagem mais foda. E no pós-crédito, Aí, rasgando aliás- a vida do bebê. aliás, bando de otário que não esperou. Acho que 70% do cinema foi embora antes da cena ali e não viu aquela cena do Ron Perlman arrancando a barriga do bebê fora e saindo. Então, se você não viu o filme, está vendo ouvindo o Sempocast de Alegre Não, pra tomar um monte não. de spoiler, fique até o final. É, ou então se você foi embora antes do pós-créditos, Veja de novo até o final. veja Né? de novo até o final. Pilots ready to connect. 2 pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. A gente tá esquecendo do personagem mais legal desse filme, cara. Pode falar. A gente tá esquecendo do comandante. Porra, aí sim, um cara à altura do chefe Masaki. Melhor que o Ela, chefe seu Masaki. pai. Não é tão melhor assim não. Melhor que o chefe Masaki. Falar Andu- duas coisas para você. Um, Diga lá. não toque em mim. E a segunda? Não toque em mim. Cara, ganha disso, Nick Fury. O cara Mas olha só, cara, Landucci. peraí. O cara cancela o Apocalipse. Ganha disso. Sabe quem já cancelou o Apocalipse? Super-Homem. Não. Matou- O Super-Homem não é chefe de ninguém. O Super-Homem não manda nem na casa dele. Quem manda é a Lois Lane. Vai. E olha que eu nem gosto dele. Mas aqui, o que eu tava te falando é o seguinte. Ele é um chefe foda. Mas a galera dá uma desobedecida bonita nele. 3 caras falaram assim. foda-se. Retorne pra baixo. Olha- Foda-se esse negão aí. Olha aí, Tô olha indo aí. matar a galera. O chefe é o seguinte, ele é um chefe moderno. Ah, chefe Ele é moderno. um chefe moderno, ele preza pelo resultado. Você pode fazer o seu horário, você pode pegar o caju com a espada, com a faca, com o robô, com o soco portátil, com a serra tico-tico no braço, usando um navio, usando um sorvete Tem que colorido. entregar, é isso? Só entrega, ele pensa só no resultado. A Então ele forma- trabalhou no Google antes. Basicamente, ele se demitiu do Google e foi fazer a sua empresa lá, montou a Monstros S.A. também aí. A primeira empresa dele foi Monstros, depois que ele foi. Exato. Ele aprendeu muito Agora- nessa coisa, né? E agora Vou foi pergun- caçá-lo. Vou perguntar pro meu pai sobre chefe moderno, vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Mas ó, você tem que dizer, o cara é muito foda. É o melhor. Não, ele é primeiro, foda. primeiro que é o melhor ator do filme. Mas É o único com algum desenvolvimento. Embora aquela coisa clichê do cacete do. Cara, eu não aguento mais ver filme que nego tá pra morrer ou tá perto de morrer e pinga sangue do nariz. Beijos Gran Torino. Puta que pariu, todo filme que o nego tá morrendo é esse negócio. Cara, tá morrendo. pra quê? pinga. Sério, Velho. aquilo ali não acrescentou nada no filme. Ele Dele podia- tá morrendo. Mas ó, você tinha duas opções. Ele ia Ou o cara- morrer mesmo. ou o cara ia pingar o nariz ou ele ia tossir que nem um condenado. Das Sabe o duas que é, Landucci? Alguém tinha dúvida que ele ia morrer no final? Não, Nenhuma. e isso que eu tô falando, isso diminui o sacrifício dele, porque ele já ia morrer mesmo. Ele já tava doente, já ia morrer. Beleza, mesmo. então ele só vou ali levar uma bomba ali fora, vou morrer de um jeito maneiro. O Del Toro, ele, tipo assim, ele ia cometer um grave erro se ele não morresse. Porque quando Nossa, ele pega o High Leg, qual que é o nome? Como é que Rayleigh. fala? De Rayleigh. verdade, ô Mozart, sério, na boa, se o João Santana perder o emprego, a gente vai indicar você pra ser o Mas eu cara não consigo propaganda, falar cara. o nome do High Leg lá, Rayleigh. Rayleigh. Pode subir? pessoal, só lembrando aqui, thebest.com.br, The Best Idiomas, é onde eu trabalho. Pessoal, quem estiver precisando, eu tô na raia. Quando ele pega o Rayleigh lá na construção lá do muro, ele fala: você prefere morrer na construção civil ou dentro de um Jäger? Ou seja, desmereceu todos os pedreiros do mundo, basicamente. A Mas galera aí o dos que pedreiros tá fazendo um boicote. Exato. O Del Toro, o que o Del Toro fez? Não. Ele é o comandante, ele não vai morrer com um sanguinho no nariz. Vai morrer dentro do Jäger. Pois é, mas era o que a gente tá falando, não havia necessidade dele sangrar o nariz toda hora, porque aí desmereceu Tira. meio que a morte dele. Tira a força da morte dele. Porque se o ele outro... se sacrificasse sem saber que ele tava doente, que ia morrer, era muito mais doido. Mas a verdade é o seguinte, talvez ele pegou muito sol. Você já viu quando você fica muito tempo no sol? Puta que pariu, fica muito sol.
E seu nariz sai sangue? Que isso, Mozart? Seu nariz sai sangue quando você toma sol, cara? Direto não, quando tá muito sol, tô dando Tem um papagaio. problema sério, vai no Mozart, médico. vai ao médico, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Eu nunca ouvi falar disso também. Eu também não. Mas aqui, a prova que ele pegou muito sol Agora- é que o cara é negão, né, mano? Nossa, outra pior ainda. Agora ele vai no médico, ele vai desligar aqui, vai ligar, vai consulta amanhã cedo. Mas é sério, gente? Não sai sangue, não? Quem, Não. cara? Não, mas não é o meu, não. Tô contando um caso, hein? Ah, foi um amigo seu. Colega do trabalho. Olha só, cara, realmente, mas ele é um chefe foda, apesar desse negócio dele estar pra morrer e tudo mais, ele é um chefe realmente foda. Pra ser mais foda, ele só precisava falar pausadamente. Levem os Yoggers para o fundo do oceano. Né? Se ele falasse assim, cara, aí, putz, aí ele... Talvez na versão japonesa quem duble ele seja o chefe Masaki, quem sabe. Nossa, aí vi Puta vantagem, merda. tá? Aí tipo, aí é zerar o universo, cara. Pilots, ready to connect. Two pilots engaged in neural bridge. Ready to activate the Jaeger in 3, 2, 1. Pessoal, a gente podia ficar falando desse filme pro resto da noite, da semana, Da do mês. vida! Né? Mas a gente vai ficar na esperança de sair um Pacific Rim 2 Desafio em Tóquio. Hã? Nossa. Tóquio. Lutando contra o Godzilla. Nossa, um crossover aí. Mas aí a galera não ia deixar o Godzilla morrer. Ele ia virar do bem e matava o Mothra. Mas- Nossa senhora, matava o Mothra. O Mothra também não pode morrer, nenhum desses caras pode morrer. Mas vamos lá, começando pelo nosso crítico e especialista em cinema, Alexandre Landucci, sua nota pro filme. A nota que eu dei no post, eu dou um redondo 9. Olha aí. Mesmo Né? com todos esses problemas, é impossível não achar que é extremamente divertido, que você, puxa vida, vai sair do cinema com um sorriso de orelha se for a sua praia, né? Porque tem gente que simplesmente não gosta, simplesmente não vai gostar do tipo de entretenimento que o Del Toro tá oferecendo pra você. Então se não for a sua praia, você não vai gostar, mas como eu acho que é a praia de 99,9999% das pessoas que escutam o Simplecast, a possibilidade de você não gostar é zero. Então você vai se divertir ainda muito mais do que eu me diverti. Eu dou nota 9, possivelmente quando eu rever darei uma nota 9.8, e quando assistir com uma criança do meu lado que nunca viu nenhum filme de monstro gigante, talvez dê 12. E aí eu fiquei... Mas é assim, cara, eu realmente me diverti, eu saí fazendo high five, cara. Olha Eu saí aí, olha aí. fazendo high five com as Aí sim, pessoas. mano. Eu posso me divertir com isso. A minha única decepção foi que eu não ganhei nada, nenhum brinquedo nessa cabine. Eu fiquei extremamente frustrado. Eu pensei que ia voltar pra casa com um robô e não voltei. Então, isso faz a nota cair. Pessoal, o Alexandre Landucci fez um texto incrível que tá lá no Senpu, que é como se ele estivesse mandando uma carta dele pra ele mesmo, pro ele do passado, né? Falando sobre o Pacific Rim. É incrível. Assim que vocês terminarem de escutar o cast, cliquem no link aí e leiam o que ele tá falando, porque é um complemento sensacional pra esse cast. Só explicando mais ou menos o que eu quis fazer, é porque eu não me senti à vontade para escrever uma crítica séria a respeito do filme, porque a minha primeira impressão foi essa. Se eu tivesse uns 12 anos de idade, eu ia sair vibrando. Então, apesar de ter problemas, eu achei mais justo com o filme fazer esse tipo de coisa. Então é exatamente o que o Luiz falou, eu tô mandando uma carta pra mim mesmo, como se eu tivesse 12 anos em 2013. E aí falando do filme, falando todos os problemas que eu vi no filme e todas as qualidades dele, mas como se fosse uma carta, não uma crítica específica. Muito bem. Obrigado, Alexandre Landucci. Dona Patrine. A minha nota também é 9, mas por essa questão, eu acho que eles usaram muito tempo os personagens humanos e eles não são personagens tão bons, e o enredo também não é uma coisa que vá, assim. É umas coisas que a minha cabeça fica sempre pensando, pô, enquanto tá fazendo esse negócio aqui, podia estar mostrando mais dos robôs, que era o que a gente queria ver mais. Quero mais drama, eu vou ver Ponte de Madison, né? Ou mais daqueles pilotos, criar um pouco mais do estereótipo deles, pra gente se apegar um pouco mais a eles, e quando eles morrerem, a gente realmente ficar, pô, eles morreram, porque eles morreram e a gente, morreram, né? Lá vai vir o outro e vai salvar todo mundo. Então acho que faltou essa coisa da gente se ligar mais um pouco a esses personagens humanos de uma forma mais tranquila, assim, de uma forma mais bem trabalhada. Mas não prejudicou em nada pra mim o filme, eu acho que
de uma criatividade impressionante e a forma como foi executada é maravilhoso, é muito bonito mesmo. E recomendo que vocês assistam e se divirtam e saiam do cinema que nem a gente saiu, todo mundo gostando, adorando e muito legal. Bom, o patrão sempre encerra, então eu vou dar minha nota aqui. Vocês me desculpem, eu vou até prolongar um pouquinho, mas é o seguinte, eu vou dar 2 notas. A primeira nota é do Fire, o cara que é o host do Senpu e que precisa ver um pouquinho de crítica também, entender um pouco mais para poder falar e gravar o podcast com o pessoal. Então, como Fire, vou dar uma nota 9, igual o pessoal já apontou aqui. Alguns detalhes, eu queria ver muito mais porrada entre robô e kaiju, queria ver os outros Jaegers combatendo, principalmente mais Jaeger na tela, é isso que eu queria ver. Então, e aquela coisa bem rasa dos personagens, mas isso aí já tá bem justificado. Agora, como Luiz Gustavo, que foi lá no cinema com aquela galera que tava curtindo, cara, se eu pudesse dar uma nota 100, eu daria a nota 100. É sério. Então a nota é 10. Porque, assim, são 26 anos assistindo essas coisas, cara. E aí você vem um cara que não é o cara que você tá esperando e põe isso tudo na tela de uma forma tão bacana, com tanta tecnologia, tanto efeito legal. Ver a galera dentro do cinema aplaudindo, gritando no meio do filme, cara. Eu só vi isso no Batman. Acabou o filme, assim que acabou o filme, todo mundo bateu palma, a gente puxou palma no cinema. Eu me diverti igual um louco, eu fiquei com 12, 13 anos de novo. Eu vi meus heróis ali perfeitamente representados, né? Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei menino de novo. Sem brincadeira, vai ser bem piegas isso, mas foi um sonho ver esse filme, cara. É uma coisa que eu não esperava, foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz. Eu devo ao Del Toro uma grande felicidade da minha vida. Eu não vou esquecer esse dia que eu vi esse filme com essa galera. Então a minha nota é 10 como Luiz e 9 como o Fire. Senhor patrão, encerra pra gente. Antes de eu dar minha nota, todos me crucificarem, vou dar as explicações aqui. O filme tem falhas, os personagens são rasos, poderiam ser mais bem elaborados. O robô da Rússia e da China poderiam ser mais utilizados. Landucci falou aí o alívio cômico dos dois cientistas, falha às vezes. É um filme que não tem uma história tão boa, mas a tecnologia é legal. Por essas e outras, eu dou 10, não tem que dar porra nenhuma. Melhor justificativa, tá? Não tem porra nenhuma. Eu não preciso mudar porra nenhuma. Vou resistir 5 vezes. E é isso aí, não precisa mudar nada. É a maior nota até hoje. Aí sim, hein, meus anjos? Ô, gente, eu só senti falta de uma coisa no filme. Na trilha sonora, não tocou aquela música assim, I got the moves like Jagger. Entendeu? Jagger. Gente, vai encerrar com essa música então, que bonito. Se vocês assistiram um filme, reassistam, que é isso que eu vou fazer já. Se vocês não viram, vocês estão perdendo o maior tempo da vida de vocês. Muito obrigado, Landucci, Mozenja, Patrini. A gente encerra por aqui, até daqui a 15 dias.